Abra suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas 23, versículo 34, que diz assim: dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Amém? Pode sentar. Essa corrente está baseada no livro de Jó 42:10, que a Bíblia diz que quando Jó orava para os seus amigos, Deus dobrou, Deus abençoou a vida de Jó. Falando em orar e perdoar, quando você lê o livro de Lucas, capítulo, fala aqui do 33, fala sobre a crucificação de Jesus. Mas esse texto particular fala sobre dois ladrões que estavam com Jesus, sendo crucificados também. Morte de cruz era considerada para estuprador, ladrão, era para a pior espécie de pessoas na época do Velho Testamento. E Jesus, ele foi crucificado no meio. E quando você vai lendo acerca desses dois homens, um defende Jesus, o outro fala arrogantemente. 35. O povo estava olhando também. O Espírito zombava dele, dizendo uns aos outros: salva-se a si mesmo, se és Cristo, escolhido de Deus. E eles começaram a zombar. E um dos malfeitores falou assim, e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva a ti, a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Um foi arrogante, o outro se humilhou. Mas aqui na cruz, Jesus, ele perdoa esse que se arrepende. Aqui não era graça, mas Jesus usa a graça para salvar esse homem. O que significa graça? Favor imerecido. Jesus falou para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas para você entender aqui, Gólgota, caveira, para você entender o caminho desse perdão, eu vou levar você no princípio que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Quando Deus fez o homem perfeito, o homem puro. O homem não conhecia o pecado, o homem não conhecia o orgulho, o homem não conhecia a avareza, o homem não conhecia esses males aí. Aí quando você vai lá no livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus passeava, falava com o homem, dialogava com o homem, havia uma perfeita amizade, comunhão, porque o prazer de Deus era estar com o homem no jardim do Éden, dialogando, conversando com o homem. O homem via Deus face a face, porque o homem ali estava no jardim da inocência, não havia pecado, tudo perfeito, os animais perfeitos, rios, tudo perfeito. Deus estava lá com o homem. Só que vindo o pecado, separou o homem de Deus. Adão caiu no jardim do Éden, e Adão caindo veio uma separação. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Aí quando você lê Isaías 59, capítulo 2, que fala que a divisão entre Deus e o homem é o pecado. Ou seja, o homem perdeu o que tinha no jardim do Éden, que era a presença de Deus, que era a comunhão com Deus. Adão é expulso do jardim do Éden. Agora Adão, para sobreviver, Adão teve que trabalhar. Por isso que a terra virou maldita, porque o homem começou a castigar a terra. O homem começou a comer da terra, dos frutos da terra, porque outra hora Deus alimentava o homem, Deus cuidava do homem, Deus dava os frutos já prontos para o homem. É óbvio, o homem lavrava, o homem cuidava, mas quando o homem nasce, já estava tudo no seu devido lugar. É assim que Deus faz conosco. Deus nos trouxe desse mundão de pecado, nos purificou, nos limpou, abriu os nossos olhos acerca desse mundo. Hoje nós sabemos discernir do certo e do errado. Deus abriu nossos olhos, trouxe, nos purificou, deu um banho de sangue, e hoje nós estamos templo do Espírito Santo, que habita em nós é santo. E a luta é essa: Satanás luta contra você, para você
sair da presença, sair da comunhão de Deus. Essa é a luta. E quando você vai lendo a Bíblia, Adão agora erra, Eva também, e as consequências vieram, porque Caim mata Abel. Depois que Caim mata Abel, vem agora a geração de Noé. Vê o Sete, que foi o terceiro filho de Adão. Vendo, aleluia, Sete, veio depois Noé. E Noé buscou ao Senhor. Mas só que a humanidade da época estava longe de Deus, estava longe da presença de Deus. A geração de Caim era perversa, era homens cruel, era homens que roubavam, matavam, saqueavam. E Deus, vendo a situação que estava o homem, Deus agora toma uma decisão de destruir e acabar. Quando você lê o livro do Gênesis capítulo 6, Deus se arrepende de ter feito o homem sobre a terra e vê o julgamento. Noé agora passa um ano na arca, chove. Depois que passa um ano, veio agora, aleluia, os rios secos, mar seca, e Deus manda agora que ele multiplicasse. Veio agora a geração dos filhos de Noé, de Cão, Jafé e Sem. A geração de Sem foi abençoada, a geração de Jafé foi abençoada, a geração de Cão foi amaldiçoada devido ao Cão, porque não obedeceu o pai. Por isso que nós temos que ver bem o que nós plantamos, porque tudo que se planta colhe, tudo que se planta colhe, e a colheita vem. Por isso que pense bem o que você tem plantado. Muitos hoje sofrem devido à colheita que vem. Essa geração plantaram e colheu morte, colheu desespero. E essa é a nossa geração. Essa geração vai colher da mesma forma que a geração de Noé colheu. Fui ver um filme outro dia, faz um tempo, aquele filme lá do fim do mundo, 2012. Aquilo relata o que vai acontecer. A terça parte da terra vai morrer. Desespero, terremoto, pedra caindo do céu, saraiva. Só que hoje Deus está ouvindo aqueles que o buscam e aqueles que batem na porta dele. Hoje não é o interesse das pessoas buscar a Deus. As pessoas só buscam a Deus na hora do desespero, na hora que falta o dinheiro. Por isso que Jesus falou em Mateus 6:24, que o Deus desse século é Mamon, o dinheiro. Se você coloca o dinheiro em primeiro lugar, você está deixando Deus de fora. E hoje a busca desenfreada do mundo secular, do mundo globalmente falando, é por dinheiro. Essa semana morreu o cara que inventou o sistema lá, me esqueci o nome do cara, o americano. Só um sistema dele, irmão, ele vendeu por 7 bilhões de dólares. Só um sistema. O cara era bilionário, tinha dinheiro para torrar até a 28ª geração dele. Morreu com câncer. Acabou. Eu quero que você entenda que Deus é maior do que o dinheiro. Deus é maior do que euro. Deus é maior do que ienes, do que todo o ouro dessa terra. É isso que você tem que compreender e entender. E a geração de Caim era corrupta, como eu falei. Vindo a geração dos 3 filhos de Noé, veio a geração de Abraão. Abraão conhece a Deus. A história não diz, nem a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que Deus se manifestou a Abraão e fez uma promessa a Abraão. Abraão acreditou. Depois que Deus se manifestou a Abraão e ele obedeceu, que Deus abençoou, veio a geração de Isaac. Isaac obedeceu, foi abençoado, e veio a geração de Jacó e Esaú. Esaú não acreditou na promessa, mas Jacó abraçou a promessa, e a geração de Jacó foi abençoada. Veio a geração de José, os seus irmãos. Deus escolhe José, Deus dá sonho a José. José não entende, fala para os seus irmãos ficam com ciúme, ficam com inveja, tenta matar José, vende José. Mas Deus estava com José. Quando você lê no livro do Gênesis 39, versículo 26, a Bíblia diz que José estava no cárcere, mas Deus estava com José. Olha aqui para mim e preste atenção, para você entender onde eu quero chegar. José foi abençoado. José foi levado ao governo do Egito, uma potência na época mundial. O rei falou assim para José: olha, serei maior que você só no trono. Tudo que você falar está falado.
Veio agora a geração, aleluia, das tribos. 430 anos. 430 anos no cativo. Porque aquele rei morre. Veio outro rei que não conhecia a história de José. Fez os hebreus de escravos. 430 anos. 450 anos os egípcios fez Israel de escravo. Mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus lembrou. Quando você lê no livro do Êxodo 2:23, a Bíblia diz que o clamor do povo subiu a Deus, e Deus ouviu o clamor. Deus lembrou da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Da mesma aliança que ele fez com o teu povo, no dia que você levantou a mão para aceitá-lo, da mesma forma você fez uma aliança com ele. E quando o homem faz uma aliança com Deus, Deus não o abandona. Aonde você se vê, ele vai estar com você. A situação que você passar, ele vai estar com você. O vale que você se vê, ele vai estar com você. O deserto que você estiver, ele vai estar com você. Todos podem te abandonar, mas Deus não. Deus vai estar com você. Aleluia. A geração de escravos. Mas quando essa geração saiu do Egito, a Bíblia diz que saíram com todos os seus despojos. Saíram, foi o Monte Sinai, aonde Deus orientou a Moisés que o povo fosse. Lá no Monte Sinai, olha aqui para mim, Deus se apresentou ao povo com trovão e raios. E o povo viu que Deus era com Moisés. Mas essa geração de escravos era uma geração, irmão, desobediente, que não queria ouvir a Deus. Deus mandou maná, Deus mandou água, pão, mas o povo era incrédulo. Aleluia. Passando agora, irmãos, chega o livro de Juízes. Chegando o livro de Juízes, irmãos, cada nação já estava estabelecida no seu devido lugar, estava com as suas terras, estava com a sua família. Mas essa geração, a Bíblia diz no livro de Juízes capítulo 2:13, que aquela geração não conhecia o Senhor, adorava Astarote, adorava Baal. E Deus começou a tratar com aquele povo. Deus começou agora a levantar, suscitar inimigo para que o povo despertasse. 350 anos de idolatria. Passando a geração de juízes, o último juiz, Samuel. Samuel um dia foi escolhido por Deus para levar o povo a adorar a Deus. Nesse tempo de Samuel era o tempo teocrático. O tempo teocrático era quando o profeta ouvia de Deus e falava com o povo aquilo que Deus queria. O profeta estava lá orando. Deus falou assim: ó Samuel, eu quero hoje que o povo me adore. Pega um cabrito, um cordeiro, vai lá sacrificar. Samuel ouvia tudo que Deus falava. Foi assim que quando o povo pediu um rei a Samuel, Samuel ficou triste, aborrecido. Já pensou, irmãos, desde menino, quando Ana teve Samuel, que era o filho da oração, a Bíblia diz, meu amado, que Ana está no templo orando e Deus deu filho. E falou assim: olha Deus, se o Senhor me dá um filho homem, eu darei para a tua obra, darei para o Senhor. E a Bíblia diz que quando Ana teve Samuel, Deus desmamou o menino e deu para o profeta Eli, o sacerdote. E foi criado no templo. E quando você lê em 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz que Deus visitou o menino e disse assim: Samuel. Mas Samuel não conhecia a voz do Senhor. E Samuel levantou, foi até Eli e falou assim: fala, Senhor. E quando ele foi, falou assim: não te chamei, vai dormir, vai deitar. Por segunda vez, Deus falou com Samuel. Samuel levantou e foi até Eli para falar com Eli. Eu não te chamei, vai dormir. Terceira vez, de novo, Deus chamou Samuel. Samuel levantou e foi falar com Eli. A geração de Samuel. E aí que o profeta Eli se ligou que era Deus e queria falar com o menino. Ele falou assim: olha, quando você ouvir essa voz, você vai responder assim: eis-me aqui, Senhor. E o menino foi deitar. Na quarta vez, Deus foi lá no quarto de Samuel e disse assim: Samuel!
E ele falou: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E Deus revelou para Samuel e não revelou para Eli. Você sabe por quê? Você sabe o que é o caminho pessoal? Você sabe o que acontece no caminho da fé de muitos? Porque muitos começam bem, muitos no começo ora, adora, busca, tudo. Mas na caminhada tem muitos problemas, Márcio. Sério de problema. Tem deserto, tem vale, tem perseguição, tem calúnia. Essa é a caminhada até Canaã. É amigos que te traem, é família que te abandona. Olha aqui para mim em nome do Senhor Jesus. Entendeu? É palavras de ofensa. E você olha assim, você chora. Às vezes você fica revoltado. Mas você vai dizer: poxa, eu estou dentro da igreja. E dentro da igreja tem esse tipo de coisas. Poxa, eu pensei que a igreja era um mar de rosa. Era só flor, era só rosa, mas tem espinho também. Aí bate uma revolta, mas você fica irado. Mas meu Deus, dentro da igreja tem essas coisas, tem traição. Você fica revoltado. É isso que acontece no caminho. Aí Abacuque, ele vem, em Abacuque capítulo 3, ele fala assim: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, a notifica. Abacuque estava falando com Deus: rapaz, não é fácil não, Deus. Está no caminho da fé. Não é fácil não te seguir. Não é fácil não te louvar. Ah, não é, meu amado. Aleluia. Morar no céu é fácil. Difícil é viver aqui. E tem pessoas, irmão, que não, irmão, fala assim: acaba não, mundão. Acaba não, mundão. E eu falo diferente: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja, irmão. Nós temos que orar para que Deus venha buscar a tua igreja, para que Deus venha arrebatar a tua igreja. Irmão, os cristãos não fazem plano com o céu. Os cristãos fazem plano com a terra. Vocês perceberam isso? Até nós. Os nossos planos, aquela casa confortável, aquela casa grande, aquela piscina. Oh Deus, me dá uma piscina, Jeová. Aleluia. Oh meu Deus, se tiver uma piscina, primeiro é quando chegar em casa, eu vou lá no chuveirão, tiro excesso de suor, sacudo um pouquinho e já dou um mergulhão. Aleluia, grito: mulher, aquela picanha está pronto. Está pronto. Vai lá, mete aquela picanha na churrasqueira. Sai um pouquinho da piscina. Me ajuda aí. Pega a corta aquela picanha. Acaba não. Aleluia. Dá um mergulhão de novo. Aí esquece dos problemas, irmão. O povo, irmão, fica assim: quero carro, casa. É óbvio, você pode pedir, mas sonhe com o céu. Sonhe com a vida de Jesus, porque o céu é melhor. O céu não tem dor, o céu não tem clamor, o céu não tem artrite, astrose, o céu não tem sinusite, o céu não tem dor no coração, dor na coluna, dor no dedo. No céu, amado, o sol não existe mais sol, porque a presença dele vai ser a luz eternamente para mim e para você. A geração de Samuel estava perdida, o sacerdote estava cego, os filhos de Eli estavam desviados. Samuel assume. Samuel era um homem correto, Samuel era um homem de Deus, era um homem que se desviava do mal. Mas os filhos de Samuel eram avarentos. Os filhos de Samuel não seguiam os passos do pai. Não. Quando você lê, a Bíblia diz que os filhos de Samuel estavam fora da visão. Aqui no capítulo 8 de 1 Samuel diz assim: e sucedeu que, sendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juiz sobre Israel. E era o nome dos seus filhos primogênito Joel, o nome do seu segundo Abias. Foram juízes em Betseba. Só que o povo começou a ver o testemunho dos filhos de Samuel. Falei assim: não, Samuel, é o seguinte, seus filhos não estão com nada não. Aqui, ó. Porém os seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, tomaram o presente, entendeu?
pertencente do juiz. Então todos os anciãos de Israel congregaram e vieram a Samuel em Ramã. Chegaram para Samuel, Samuel, os seus filhos estão avarentos, os seus filhos estão fora da presença. Seguinte, me dá um rei. Queremos um rei, todas as nações têm, queremos um rei. Mas Samuel falou assim, mas vem cá, vocês querem um rei? Só que a primeira maçã é do rei, uva primeira é do rei. Ei, o primeiro cabrito que nascer é do rei. A tua filha, a primeira filha sua que nascer, vai para o palácio, é do rei. Você sabe o que o povo falou? Queremos o rei. E a Bíblia diz que Samuel fica triste, chateado. Aqui no capítulo 12 diz assim, então disse Samuel todo o povo, quando me disseste, pois sobre vós um rei, agora pois, eis que o rei vai diante de vós. Samuel foi orar a Deus, Deus disse, Samuel, por que você está triste? Por que você está triste, Samuel? Não é ele não te abandonaram primeiro, a mim. Eles me rejeitaram, não foi a você, foi a mim. Ele quer um rei, dá um rei para eles. Geração de Samuel. Veio agora a geração de Saul. Saul começou bem, profetizando, falando, fazendo tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos para fazer. Mas Saul no meio do caminho desvia, não obedece a Deus. Em 1 Samuel 16, Deus chama Samuel e fala assim, olha, escolhi um homem segundo o meu coração. Mas tem que Saul, rejeitei, não quero mais Saul. Deus escolhe Davi. Deus levanta Davi, coloca Davi no trono. A geração de Davi. O bom de Davi que ele errava, ele reconhecia o seu erro, pedia perdão a Deus e Deus perdoava, ele não praticava aquilo que errou. Deus prosperou Davi. Davi reinou sobre as 12 tribos com louvor, fez aquilo que Deus gerou no teu coração para fazer. A nossa geração é má, a nossa geração é corrupta, assassina, a nossa geração explora, humilha. É essa geração que nós estamos vivendo. E Jesus estava lá na cruz. Na hora, a Bíblia diz, irmão, que ele ficou das 9 às 3 da tarde agonizando naquela cruz. Das 9 às 3. E houve treva naquele lugar. Das 9 às 3, Jesus estava ligado ao Pai, orando para aquela geração. Aí quando você lê na primeira epístola de João 2:1, diz assim, filhinhos, se pequei, tem um advogado junto ao Pai. Até hoje Deus está te esperando para julgar a tua causa, a minha causa. Mas será que nós somos merecedores? Nós não sabemos perdoar. Se Jesus não vai para o madeiro, nós estávamos condenados à morte. Se ele não vai para o madeiro, eu e você não estaria aqui. Não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus, ele enfrentou o Gólgota, ele enfrentou o caminho, e ele sabia porque ele nasceu e porque ele veio. Todos que vieram não deu conta. Todos que vieram, irmãos, tentaram pegar atalho. Com Cristo não existe atalho. Você tem que passar o que você tem que passar com Cristo. Não existe atalho. Não pegue atalho. Seja corajoso igual Cristo foi. Não pegue atalho. Você não vai morrer no meio do caminho. Não vai, meu amado. Não vai. Você só vai para a glória quando cumprir aquilo que Deus tem na tua vida aqui. Entendeu? Então honre aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Samuel foi até o final, velhinho, honrando. Saul teve a oportunidade, parou no meio do caminho. Davi veio, honrou a Deus. Veio a geração de Salomão, uma geração, irmãos, imponente, uma nação rica. Se você ler no livro de história, o templo que Salomão fez foi considerado no mundo antigo uma 7ª maravilha do mundo, o templo. Mas só que quando você lê em 1 Reis 11, Salomão se dizia adorando a Maloque e Astarote. A geração Salomão. Veio a geração do teu filho Roboão. Salomão morre, veio o Roboão. E Roboão, irmãos, julgou o povo mal, aumentou os impostos, não deu ouvido aos anciões. Você sabe o que é o problema de muitos? Não dá ouvido para o seu líder. Não dá ouvido para o seu líder. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Não ouça pessoas estranhas. Está com problema, procure o seu pastor. Como é que é? Procure o seu pastor. Fala com ele.
Pastor, estou indo na tua casa aí, tem uns problemas para resolver. Senta fora com o teu pastor. O teu pastor te conhece. O teu pastor sabe quando você chegou aqui. O teu pastor sabe o processo que você enfrentou para chegar até aqui. Então fale com o teu pastor. Ponto final. Não fale o teu problema para outros, porque o outro sempre vai aconselhar mal. Sabe por quê? Porque se outros têm inveja de você, se faz o teu amigo, se faz a tua amiga, mas sai fora. É pura inveja do cão. Você sabe quem é sua amiga? Jesus. Seu amigo é Jesus. É Jesus seu amigo. Está com problema? Vai a ele. Essa é a dificuldade, Luiz, hoje. Por quê? E quando você lê em Mateus 27, 51, a Bíblia diz que quando Jesus entrega, Pai, eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Ele diz, Pai, eu entrego o meu espírito na tua mão. A Bíblia diz que o véu se rasgou. Ou seja, a divisão que Adão causou no jardim do Éden, Jesus veio, paga o preço, Deus passa a ouvir a igreja. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Quando você lê lá em Mateus, tem Mateus e Malaquias, vai ter uma página em branca. Sabe o que é aquela página em branca? 400 anos Deus ficou sem falar com o povo. 400 anos Deus ficou sem falar. Hoje você tem liberdade de ir a Ele. Você sabe por quê? Porque Ele morreu. Ele te perdoou. Ele te perdoou. Ele te perdoou. Se você for Ele, Ele vai te ouvir. Eu estava em casa, Márcia, esses dias com a pastora conversando. Nós estávamos falando de oração. E ela falou assim para mim, você sabe por que Daniel? Olha só que revelação. Nem eu sabia de um negócio desse. Falou assim, você sabe por que Daniel orava meio-dia, 9 horas, meio-dia e 3 horas da tarde? Eu fiquei bolado. Falei, mas por quê? Você sabe por quê? Porque de manhã você está disposto. Sim ou não? De manhã você está disposto. Está com a cabeça fresquinha, sem problema nenhum. Meio-dia você está acelerado para comer o feijãozinho, né? Está agitado. 3 horas da tarde você está ativo. Sim ou não? Mas quando vai chegando a noite, qual é a tendência da noite? Como é que é? É canseira. Porque você trabalhou o dia inteiro, você ouviu o dia inteiro, você passa por certo problema o dia inteiro. Chega de noite, você chega em casa, quer o quê? Sofá, meter os pés lá em cima e pegar o controle e ficar assim, ó. Isso não, isso não. De novo. E se tiver TV a cabo, pronto, acabou o homem. Uns 300 canal, né? Não é futebol, não. Filme de amor, não. Aventura. Eu falei, é verdade. Por isso que nós temos que orar cedo. E de noite, aí você fica à vontade, né? Aleluia. Orar cedo. Por isso que Daniel orava cedo. Por isso que ele buscava cedo. Porque ele estava disposto. Entendeu? Aleluia. Meu amado, desperta. Desperta. Deus já abriu o véu. O véu que separava não separa mais. Você, irmãos, a hora que você buscar, ou seja de manhã, ou seja meio-dia, ou seja de tarde, ou de madrugada, a hora que você buscar, você vai estar sempre ligado a Ele. Ele vai te receber. O que Deus quer de você é que você vá a Ele. Fale com Ele o teu problema. Fale para Ele onde está o seu problema. Fale para Ele o que você quer. Fale para Ele o que está acontecendo na tua casa. Fale para Ele a situação que está. Fale para Ele que você não consegue liberar perdão para tua mãe. Você não consegue liberar perdão para tua irmã. Você não consegue liberar perdão para o teu irmão. Fala para Deus, Deus, eu não consigo. Eu já tentei, eu não consigo. Eu não consigo. Mas se você falar a Deus, Deus vai te ajudar para que você possa ir à pessoa e se retratar e falar com ela. Sabe por quê? Quando você fazer isso, o véu, aleluia, ou seja, a barreira vai cair por terra. Foi assim, irmãos, que Jesus fez. Se Jesus quisesse falar assim, olha, Deus, mata todo mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Em Mateus, Pilato falou assim para Jesus, olha, eu tenho um poder. Ô Jesus, eu tenho poder para mandar você para a cruz ou te soltar. Jesus estava calado. Ele falava com Jesus calado. Na hora que ele falou assim, ó, eu tenho um poder para mandar crucificar você
ou te soltar. Você sabe o que Jesus respondeu? Na hora, na lata. Sabe esse poder que você está falando aí? Esse poder veio de cima. Você sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui em obediência. Esse poder que você está falando aí veio do meu Pai que está no céu. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Eu estou aqui por Ele. Eu estou aqui pela igreja. Ele que diz assim: eu estou aqui pela Efraim. Eu estou aqui pela quadrangular. Eu estou aqui pela Assembleia de Deus. Eu estou aqui pela humanidade. Por isso que eu estou aqui. Esse poder que você tem foi meu Pai que te deu. Foi Ele que liberou. Ou seja, última palavra de Deus. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou que vai te abençoar, vai te abençoar. Se Ele falou que a porta aberta, a porta aberta. Eu quero profetizar hoje. Deus vai colocar o teu gigante por terra. Deus vai colocar o gigante e vai dar a tua vitória em nome do Senhor. Aleluia. A geração se passaram. Olha aqui, geração. Passou geração Samuel, Saul, de Davi, veio Salomão, veio Roboão. Roboão, irmãos, fez tudo errado. Aí vem Deus dar estribo para Jeroboão. Jeroboão, irmãos, faz 2 bezerros de ouro, se lasca, morre. Assim viviam os reis. Aí quando você vai lendo a história do reino do norte era as 10 tribos, reino do sul era Benjamim e Judá. Você vai ler ali e você vai ler que poucos reis eram fiel a Deus. Aí você vai ler sobre Josafá, você vai ver sobre Azarias, você vai ler, irmãos, sobre Ezequias. Eram poucos reis que temeram ao Senhor, que eram obedientes ao Senhor. E quando os inimigos se levantavam, Deus ia para a guerra com esses homens. Foi assim que ele fez em 2 Crônica 32. Deus matou 185 mil sírios, assírios, 185 mil. Um anjo só, Deus mandou num arraial, matou tudo. Mas irmão, nós estamos com Deus. Você está com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está com Deus. Você está com Deus. Você está entendendo? Você está com Deus. Deus é a porta. Deus, Ele é a saúde. Por isso que o salmista falou no Salmo 91:10: nenhuma praga chegará na tua tenda. Irmãos, estava vendo outro dia uma reportagem, tanto bactérias que existem no ar, doenças que existem. E Deus nos guarda em tudo isso. Nos guarda na hora que nós saímos e na hora que nós voltamos para casa. É Deus. O Senhor faz isso. Aí quando você lê em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E quando nós temos a oportunidade de retribuir, nós não temos coragem de fazer isso. Como que Deus pode me perdoar se eu não tenho fé para perdoar? Vou repetir: Jó foi abençoado porque Jó orou para os seus amigos. Jó era amigo deles, mas ele não era amigo de Jó. Está entendendo? Aquele homem que estava na cruz, um à sua esquerda, outro à tua direita. Um estava lá murmurando, o outro não. Nós erramos. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós roubamos, estamos aqui, nós matamos, estamos aqui porque merecemos. O outro fala assim: Senhor, quando o Senhor entrar no teu paraíso, lembra-se de mim. Ele se arrepende. Ele reconhece o seu erro. Ele reconheceu diante de Jesus que era assaltante, sei lá, estrupador. Ele reconheceu diante da cruz que ele precisava de Cristo. Você sabe que é o nosso problema? Orgulho. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de nós se perdoar, mas nós não gostamos de ouvir verdade. Não, a verdade nos assombra. Na hora que a verdade vem, você se irrita, você fica nervoso, você quer resolver. Não é por aí não. Mas a carne vem e fala assim: não, tu está errado mesmo. Aleluia. Reconheça os seus erros, se esforce. Mas assim: não, eu tenho esse problema aqui mesmo, eu que me consertar, porque ele está pronto. Aleluia. É isso que Deus está esperando de você. Irmãos, olha aqui para mim. Só eu fico ofendido, Leandro não fica. Só eu que fico chateado, pastor Antônio não fica. Só eu que fui lesado, o presbítero José nunca
nunca foi lesado. Esse é o nosso problema. Aquele que estava na cruz falou assim: olha, se você é Cristo mesmo, desce da cruz e salva nós. Olha só, rapaz. O cão entrou naquele cara, ficou endemoniadinho. Entendeu? Irmão, no último momento que ele poderia pedir perdão, se retratar, o orgulho falou mais alto: se tu é Cristo, desça, salva o Senhor e a nós. O outro falou assim: rapaz, você nesse estado não temes a Deus nem assim. Tu está morrendo. Você está morrendo. Tem pessoas assim, irmão, tá querendo falar, mas e o orgulho? Tá aqui, né? O orgulho aqui, ó. Aí não, você tá certo. Mas eu quero falar, não, olha o bico dela lá. Olha a cara dela. Para, rapaz. E ela aqui, ó, querendo ir. E o orgulho? Mas não, que? Deixa ela vir. Não foi você que errou, foi ela. Foi ela que falou de você. E o coração. É o gigante, é o orgulho, a soberba. Irmão, se põe no lugar de Jesus, Deus. Aí quando você vai lendo Luiz, lá em Apocalipse capítulo 5:5, a Bíblia diz que João chorava. Você sabe por que João entrou em desespero? Você sabe por quê? Porque Deus não viu ninguém na terra e nem no céu digno de abrir os 7 selos. Nem os anjos eram capazes de abrir. É só você ler. E João chorava. Porque João vai assim: se não tem ninguém, estou lascado, vou para o inferno. Eu vou morar com Satanás lá. Oxente, ele chorava que nem na terra, nem no céu não teve um digno de abrir os livros. Ninguém. Foi quando o ancião disse assim: João, não chore mais, João. Aí João já se lembra. Por quê? Porque a raiz de Jessé, aleluia, se levantou para abrir, João, os selos. Aleluia. E quando você lê em Provérbios capítulo 8, do versículo, irmãos, 20, a Bíblia diz, irmãos, que quando você lê o texto, o pregador de Provérbios fala, irmãos, da alegria e da vontade de Jesus habitar entre os homens, viver entre os homens, porque Jesus está no princípio de todas as coisas, e a alegria dele era vir. Por isso que lá em João, Evangelho de João, capítulo 1 fala, aleluia, que o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, habitou entre os homens. Ele queria vir. Ele falou assim: pai, eu vou pai, vai, eu vou. Está aqui a coroa, aleluia, está aqui a faixa, está tudo. Ele deixou o seu trono de glória, irmão, para vir para o mundo pecaminoso como o nosso. O mundo, irmão, cheio de pecado. Não tem nem palavra para descrever a porcaria, a situação que está essa podridão. Ele largou o céu santo, aonde não tem, aleluia, clamor, aonde não tem, irmãos, inveja, aonde não tem, irmãos, confusão, briga, biquinho, nervosinho, aleluia. Ele largou tudo para vir aqui, para resgatar você e a mim. Você está entendendo o valor que você tem? A importância que você tem? Ele largou o céu por tua causa. Fala para o teu irmão aí. Ele veio por causa de você. Ele veio por tua causa. Eu vou pregar até 1 hoje. Vocês nunca vêm aqui? Pregar até 1 da manhã. I love you. Ei, ouça. Ele largou o céu, largou sua casa para morrer por você. As pessoas não têm essa compreensão. Eu quero ter o poder para abrir a sua latinha aí, para você compreender o amor de Deus por você. Amor incondicional. Porque muitos vêm na igreja por interesse. Sim ou não? Eu fui porque vi toda uma glória na igreja. Ei, glória, ô glória. É massa. Vi a glória, fiquei lá. Vou ser crente hoje. Até hoje estou crente. Outros vêm para o carro, outros vêm porque está destruído casamento, assim sucessivamente. Mas ele veio porque vos amou, porque ele te ama. Por isso que o texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. A diferença de unigênito e primogênito, sabia disso? Qual o significado de unigênito? Filho único. Primogênito, o mais velho. Ele deu o melhor. Ele deu o melhor. E só ele que poderia vir. Ele falou assim: pai, eu vou porque eu quero ver a Márcia perto de mim. Eu vou porque eu quero ver o Léo perto de mim, o Leonardo perto de mim. Quero ver perto de mim. O Leonardo tem suas dificuldades, tem as suas carências, mas eu quero ir perto de mim. Eu amo o Leonardo, é bem pertinho de mim, oxê. Quero ir perto de mim, pai. Eu vou porque eu amo o Rafael,
eu amo o pastor Sandro Roger, eu amo a Miriam, eu quero tudo perto de mim. Sim, ó, juntinho de mim. Aleluia! Aleluia! Antes de você ser feto, antes de você ser espermatozoide, antes de você nem existir, Ele já te amava. Já te amava. Ele veio por você. Ele encarou o caminho do Gólgota por você. Xingamento, seu cachorro. Ei, mentiroso! Tu falava que destruiu o templo. Aleluia! Em 3 dias se levantava. Começaram a xingar no caminho do Gólgota, xingando, cuspindo, batendo. E ele firme, 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 sem fraquejar. Porque o alvo aqui para mim, porque o alvo era você. Era você o alvo. Foi para a cruz, chegamos na cruz. Não que estava todo mundo lá xingando, blasfemando. Sabe o que ele falou? Pai, perdoa. Perdoa, Pai, porque não sabe o que faz. Olha aqui para mim. E todos os dias essa luta, todos os dias essa luta. Se esforce em estar com Cristo. Quanto mais você se esforçar, você vai se surpreender com Cristo. Você só vai entender a Cristo se você buscar. Você só vai entender a Cristo se você orar. Você só vai entender a Cristo, irmãos, quando você entender o que é Evangelho. Você vai ficar fascinado. Eu vou te falar melhor. Não tem pessoas que ficam fascinadas com a internet. Fica 25 horas na internet lá. É tanta coisa, é filme, tanta coisa. Por quê? Porque fica ali, ó. Fica fascinado. Eu conheci aqui uma menina na igreja, irmãos, que ela ficava das 10 às 5 da manhã na internet. E dormia de manhã até a tarde. Era você buscar, ela estava lá, ela online, né? Estava lá. Ó o bonequinho. E ela, na casa dela, irmão, ela estava lá, dormindo. Aí ela tem que ir pro banco. A mãe da tua empresa, ela tem que ir pro banco, né? Sabe o que essa menina fazia? Ela levantava braba, chegava assim na mesa, irmão, na casa dela tem um cardápio. Parecia um restaurante na casa dela. Parecia um restaurante. Tem dia que tem uma carne assim. No dia que tem uma carne lá com uma gordurinha, ela acabava. Eu só vendo e ouvia. Eu falei, Jeová, um dia você cata. Um dia ela vai desejar essa gordurinha, não vai ter. E chegava, irmão, 4 horas no banco. O banco tá fechado. Ela fazia um barraco. Ela brigava. Era fascinado. Leandro, Deus vai te dar uma revelação daquele programa. Tremendo. Deus vai te dar. Mas quando Deus te dá, não esqueça do Senhor. Deus vai te revelar que não revelou a homem nenhum ainda nessa terra. Ele vai te revelar o programa. E quando Deus fizer isso, não esqueça do Senhor. Não esqueça quem trouxe você da onde você estava. Não esqueça de Deus que está fazendo na sua vida. Não esqueça. Aleluia! Ele nos perdoou e nos aceitou da forma que você é. Como eu sou. Pastor, o que eu vou fazer? Faça com amor. Deus te deu uma responsabilidade e venha. Por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja extasiado, preocupado, venha com sede, cave, e Deus vai fazer o melhor para você. Deus sempre tem o melhor, porque quanto mais você buscar, quanto mais você bater na porta, mais Deus vai fazer na tua vida. Se põe em pé em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia.